Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra de 1950 chamada Nosso Livro. É uma coletânea de mensagens espirituais que nasceram no Brasil e o mais incrível é como a sabedoria que está ali parece conversar diretamente com as nossas preocupações de hoje, sabe? Atravessando décadas de um jeito impressionante. A essência do livro todo já é capturada logo no prefácio, com uma metáfora linda, a de uma colmeia de fraternidade. Pensei nisso, um lugar de trabalho em equipe, onde cada mensagem é como um favo de mel, sabe? Criado com todo o cuidado para alimentar e consolar o espírito. E isso leva a gente à pergunta principal. O que é que palavras escritas há mais de 70 anos podem de fato nos ensinar sobre as nossas lutas do dia a dia? Como é que essa sabedoria tão antiga se encaixa na nossa realidade? É o que a gente vai descobrir agora. O primeiro grande tema que o livro aborda é algo que todo mundo conhece: o sofrimento. Só que, em vez de encarar a dor como um castigo, a obra nos propõe uma nova perspectiva, a de ver a dor como um motor para o nosso crescimento. E aqui está a ideia central. A dor, seja ela física ou emocional, não é um fim de linha. Muito pelo contrário. A mensagem é que ela guarda recursos incalculáveis de elevação. É quase um convite para a gente olhar além do sofrimento imediato e tentar encontrar a lição escondida ali, a chance de evoluir. Então, o ponto crucial é que, diante de uma dificuldade, existem basicamente dois caminhos. De um lado, tem a reação mais instintiva, do desespero, da revolta. Do outro, uma resposta consciente, que a gente cultiva com paciência e serenidade. A escolha entre um e outro é o que define o resultado de toda a experiência. Ok, se o sofrimento é uma lição, a pergunta que vem logo em seguida é: como agir, então? Qual é o próximo passo depois de aceitar a dor como uma oportunidade? E a resposta para essa pergunta leva a gente para a segunda grande ideia do livro. O antídoto para o desespero não é ficar parado, mas sim agir. É encontrar força no serviço. O livro bate muito nessa tecla, da conexão entre fé e ação. Não basta acreditar. Uma fé sem obras, como diz o texto, acaba paralisando a gente, causando uma anestesia do espírito. A verdadeira força espiritual vem do movimento, de colocar o que a gente acredita em prática. A obra oferece uma fórmula bem direta, quase uma receita para lidar com a aflição, em 3 passos. Primeiro, a dor chegou, a resposta, trabalha. E o passo final, serve. É um chamado para a gente transformar a energia da dor em algo produtivo, algo útil para os outros. E o resultado desse processo é muito claro. Quando a gente serve, não estamos só ajudando os outros, mas estamos gerando em nós mesmos um valoroso otimismo. O serviço vira uma fonte de força que transforma a dor pessoal em bem-estar para todo mundo. Mas a jornada não acaba aí, na ação externa. O livro sugere que esse trabalho de servir precisa vir junto com um esforço interno, que é igualmente importante. Mas como é esse trabalho interior? E é aqui que a gente entra no nosso terceiro tema, a reforma interior. Um caminho que tem a ver com autovigilância, com a oração e com a busca por uma vida mais simples. O livro nos dá um guia bem prático, um pequeno curso de vigilância. Diante do mal, a sugestão é santificar os olhos, ou seja, escolher onde a gente põe o nosso foco para não se contaminar. Diante da ignorância, usar o entendimento. Com a dor, aprender a lição. E talvez o mais desafiador, quando se está a sós, vigiar o próprio pensamento. É um chamado para uma consciência constante, né? A oração aqui é vista como muito mais que um simples pedido. É uma ferramenta com múltiplas funções para a alma. Ela é um templo para encontrar paz, uma fonte que alivia, um bálsamo para as feridas internas, uma lâmpada que ilumina o caminho e até uma sentinela contra o mal. Cada uma dessas faces oferece um tipo diferente de força. A orientação para a transformação pessoal é resumida de um jeito muito poderoso. A nossa parte é reajustar o que precisa ser mudado e simplificar a vida, sabe? Tirar o excesso. O resto, sugere a obra, vem como consequência dessa entrega, dessa confiança. Bom, depois de explorar a dor, o serviço, a reforma interior, a gente chega ao propósito final, aquilo que une todos esses esforços. Afinal de contas, qual é a nossa verdadeira obra? A resposta é direta e ao ponto alto de toda a mensagem. Fora da caridade, que aqui é entendida como um amor ativo que se doa, não existe redenção. Ou seja, não há verdadeira libertação e progresso. Esse é o princípio que guia todo o caminho espiritual que o livro apresenta. No final, todas as lições sobre dor, sobre serviço, sobre vigilância, tudo isso se encontra numa verdade muito simples. O amor, na sua forma mais prática, é o único caminho.
E assim, a obra termina com essa pergunta, que é direta e bem pessoal. O que estamos produzindo com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa vida? Não é uma pergunta para a gente responder de bate-pronto, mas para levar para uma reflexão contínua sobre o legado que a gente constrói a cada dia,